Voltamos com Falando Sério, hoje recebendo o Dr. Jefferson da Cruz Silva, cirurgião dentista, especialista, entre outras coisas, em cirurgia bucomaxilofacial. Sobre isso nós vamos falar agora, Jefferson, porque existe a cirurgia por trauma, mas existe também aquela cirurgia corretiva, não é isso? Exatamente. São as chamadas cirurgias para corrigir deformidades dentofaciais. Alguns pacientes produzem assim, alterações de crescimento, são alterações do desenvolvimento do esqueleto facial. Então, muitas vezes é a mandíbula que cresce um pouco demais, muitas vezes é a maxila que cresce um pouco demais, isso às vezes por causa de uma herança genética, ou às vezes mesmo por causa de hábitos, né? Às vezes pacientes respiradores bucais, eles têm a propensão de ter a maxila diminuída, encurtada pela facilidade que ele tem de respirar pela boca, e isso pode causar defeitos na maxila, na mandíbula e no mento. Então essas deformidades, elas às vezes impedem que o paciente tenha uma boa função mastigatória, tenha uma boa função respiratória, tenha uma boa função da fala, né, articule bem as palavras. E às vezes elas costumam ser medonhas, né? Às vezes elas dão ao indivíduo um caráter agressivo, né? E que causam grandes problemas. Às vezes as crianças na escola recebem apelidos, né? Às vezes os adultos se retraem, têm problemas psicológicos, têm problemas de timidez, tudo por causa de uma deformidade facial que pode ser corrigida facilmente. Hoje a gente acha que essas deformidades, quando elas são incapacitantes, né, quando elas deixam o indivíduo incapaz de exercer as suas funções ideais, elas devem ser operadas. E tem vários programas de cirurgias hoje, até pelo SUS, existem programas de cirurgias para corrigir essas deformidades. São aquelas que não são corrigidas com aparelho ortodôntico? Exatamente. A gente chama essas deformidades de ortodôntico-cirúrgicas. É preciso você primeiro corrigir a parte ortodôntica, corrigir os dentes ortodonticamente, alinhar e nivelar os dentes, para depois você ir modificar a estrutura do esqueleto. E eu digo isso pelo seguinte, porque quando você vai modificar a estrutura esqueletal da mandíbula da maxila, para você colocar essas estruturas numa posição correta, é preciso que você tenha uma estabilidade. Isso é mais ou menos como corrigir uma fratura óssea. As fraturas ósseas, né, universalmente são tratadas com imobilização. Você quer corrigir uma fratura óssea, você imobiliza ela na posição que ela cola na posição correta. Então, quando você vai alterar o esqueleto facial, é difícil às vezes você imobilizar o paciente, porque ele tem que abrir e fechar a boca, ele tem que comer, né, ele tem que falar, ele não pode viver sem comer. Então ele precisa de ter pelo menos uma estabilidade. Então, quando você corrige os dentes primeiro e você encaixa os dentes maxilares nos dentes mandibulares, você adquire uma estabilidade. E essa estabilidade é que permite que o paciente cicatrize naquela posição que você levou ele, corrigindo o esqueleto facial. Por isso é que é preciso que haja esse tratamento ortodôntico e cirúrgico ao mesmo tempo. É comum, por exemplo, a mandíbula um pouco projetada para frente. Isso aí é feito um corte no osso? É feito um corte no osso. A gente serra o osso. É uma técnica feita por dentro da boca. Você, com uma serra, né, você separa o osso, reposiciona ele e fixa aquilo com 3 ou 4 parafusos e o paciente oclui os dentes na posição correta, e com um elástico ou 2 que ele fica, essa estabilidade durante um período de algumas semanas faz com que esse osso cole na posição correta e ele adquira aquela posição desejada. Não há corte na face, né? Não há corte na face, não é necessário. E existe uma técnica de fazer por fora na face também. A gente faz tanto por fora como por dentro. Mas hoje nós temos técnicas de fazer por dentro da boca, de modo que não fica nenhuma cicatriz facial. Quando é necessário fazer por fora, a cicatriz que fica ela é muito tênue, muito mínima. E a gente consegue mascarar ela muito bem. Normalmente ela fica escondida debaixo do queixo. É muito fácil de mascará-la, mas nem isso é necessário. É possível você operar o paciente por dentro da boca e não fica com nenhum sinal na face.
Essa questão da articulação temporomandibular, o índice de deformidade é grande? Eu acho que assim, os problemas da articulação temporomandibular, né, eles falam que as DTMs, as desordens temporomandibulares, eu acho que elas são assim, uma doença da vida moderna, né, uma doença dos dias atuais. Excetuando, logicamente, as patologias próprias, né, assim, tumores, cistos e as deformidades. Mas, assim, é muito comum hoje você ter pacientes com dores articulares, às vezes por apertamento dental. O paciente aperta os dentes, né? E aí o apertamento dental é uma resposta do organismo às tensões da vida moderna, né? É difícil você ver uma pessoa, assim, bater o pé no chão, bater a cabeça na parede, né? Quando ela está tensa, mas é fácil você ver a pessoa apertando os dentes. É o que a gente chama de cerrar os dentes. Cerrar os dentes. É fácil você ver, ela faz isso às vezes instintivamente, naturalmente. E se a gente for perceber, é curioso, você abriu essa chance de eu falar nisso, mas é curioso que, se a gente for perceber de uma maneira normal, o tempo que a gente fica com os dentes encostados um no outro durante o dia é muito pequeno. Porque você só encosta dente de fato quando você engole a saliva ou quando você está mastigando algum alimento, no final da mastigação. Porque durante a mastigação, você está com o alimento interposto entre os dentes. Então você só encosta seus dentes com força, o superior contra o inferior, na hora que você vai engolir o alimento que você encosta de fato o dente, ou quando você faz algum tipo de deglutição involuntária ou voluntária que você encosta os dentes. Se você for medir isso ao longo do dia, é capaz de não dar 15 minutos. Então, assim, o sistema mastigatório não foi feito para estar em contato permanente o tempo todo. Ele foi feito para encostar, mas não permanentemente. Agora, se você aperta os dentes o dia inteiro, o sistema vai sofrer. Você está agindo contra a natureza. Exatamente. Quer dizer, se você está apertando o dia inteiro, é como se você estivesse fazendo musculação o dia inteiro. Seus músculos vão doer no final do dia. Então, o que acontece? Você agride o músculo que está fazendo força e agride a articulação que está permitindo o movimento. Aquele barulhinho que se percebe aqui é consequência. Aquele barulho costuma ser um deslocamento do menisco articular. Assim como no joelho, na articulação também nós temos um menisco articular. Esse menisco articular é um tecido cartilaginoso que permite uma congruência entre o osso da mandíbula e o osso do crânio. Porque, na verdade, são dois tubérculos. Como são dois tubérculos, não são congruentes. Esse menisco ele permite uma adaptação de um ao outro. Certo. Então, quando esse menisco escapa da posição, ele é jogado para frente ou para trás, para frente com certeza, ele dá um ruído. E esse ruído, esse clique articular, significa um deslocamento do menisco. Assim como você tem no joelho, assim como você tem em outras áreas que você tem menisco, significa um deslocamento dele. E às vezes o apertamento dental, a pessoa aperta os dentes ou range os dentes, né? O bruxismo que você fala é um apertamento. Ou ele é cêntrico, você aperta no mesmo sentido, ou ele é excêntrico, você range de um lado para o outro. Mas tudo é bruxismo da mesma forma. Então eu diria que essa atividade, que a gente é uma parafunção, né, um excesso de função do sistema estomatognático, é uma atividade mais, é uma consequência dos estresses da vida moderna. A gente que anda correndo atrás de tanta coisa, né, então às vezes se estressa. E existem soluções, é claro. Ah, né? Sem dúvida. São soluções cirúrgicas, próteses, como que... Cada caso é um caso, né? Então, assim... Precisa de uma análise. Dependendo das queixas do paciente, né? Dependendo das dificuldades que ele tem, dores, dificuldades de abrir a boca, trismos musculares, né? Cefalese, dores de cabeça na região temporal, onde se insere o músculo temporal, que também é um músculo mastigador. Então, a gente analisando cada caso, você pode, né, direcionar o paciente para um tratamento mais adequado. Fala-se muito de um aparelhinho que se coloca à noite para evitar o bruxismo enquanto a pessoa está dormindo. Na verdade, é uma placa, né, é uma placa chamada placa de Michigan. Ela é uma forma de você retardar os efeitos da doença. Na verdade, a placa, ela não cuida da causa, ela só cuida do efeito. Porque, na verdade, a causa, às vezes, é bem outra, né? Às vezes está relacionado com a própria vida do indivíduo. Mas a placa, você interpondo uma placa entre os dentes superiores e os dentes inferiores, não que o indivíduo deixe de apertar, ele continua apertando a placa.
Só que ele não leva os seus músculos ao máximo da contração. E aí ele descansa, durante a noite ele descansa. Então é como se fosse uma muleta, né? Enquanto ele está com aquela muleta... resolve o problema, mas ela permite uma convivência mais saudável. Cuida do efeito, ela tira as dores, tira a dor do paciente, é melhor, cuida do efeito, mas a causa fica lá. Você não está pensando na causa, está pensando só no efeito. Rogério, de certa forma, você já falou superficialmente, mas uma coisa que eu considero importante quando se fala em cirurgia ortomaxilar é a questão da autoestima. Sem dúvida. Porque você tem exemplos no seu consultório, né? De pessoas que mudam totalmente. Mudam totalmente. Tem umas que tem que trocar até a carteira de identidade. Tamanho é o defeito facial que tem. Então, assim, isso é uma coisa que é muito importante. Na cirurgia ortognática, nós temos um tópico que fala a respeito do acompanhamento psicológico do paciente. É muito importante para a gente que mexe, eu que já mexo com isso há muitos anos, eu digo isso muito para aqueles meus pacientes que têm grandes defeitos. Você vai mudar e você precisa se acostumar com isso, colocar na sua cabeça que vai haver alguma mudança. Porque é muito comum, às vezes, o paciente, no pós-cirúrgico, ele olhar no espelho e às vezes não se reconhecer. Quer dizer, aquele rosto que ele viu durante 20 anos, 25 anos, 30 anos, de repente é outro rosto. Não está na mesma posição que ele pensava. Isso é uma coisa tão contundente que os pacientes que a gente opera, às vezes, de cirurgia ortognática, a gente chama essa cirurgia de cirurgia ortognática, às vezes pessoas da própria família, às vezes estranham essa pessoa. Né? Eu já tive muitos depoimentos no consultório. Permita só fazer um parênteses, nós estamos colocando imagens que o próprio Jefferson forneceu, claro, sempre preservando a identidade dos clientes, isso questão básica na ética profissional, até para que o telespectador possa perceber também essas mudanças. Isso é muito importante. Essa questão do familiar também, né, Jefferson? A pessoa que convive é importante. Eu tinha uma paciente no meu consultório que falou assim: meu padrinho não me reconheceu. De tanto que ela mudou. Quer dizer, depois que ele fazia, mas é você mesmo? A mudança foi muito grande. E assim, normalmente o que a gente, graças a Deus, essa mudança é sempre para melhor. Porque quando você harmoniza as estruturas faciais, quer dizer, quando você coloca as posições esqueletais numa posição adequada, você sempre melhora o paciente. Então, essa pergunta é uma pergunta que eu respondo assim com muita tranquilidade aos meus pacientes, que me perguntam: doutor, eu vou melhorar, eu vou ficar mais bonito, eu vou ficar mais jovial? Com certeza, porque você vai harmonizar as estruturas faciais. Toda vez que você harmoniza as estruturas faciais, você melhora o paciente. E às vezes você só não melhora só a face, você melhora a vida do paciente. Exato. Então eu tinha um professor que falava que quando você intervém na face do paciente, você não muda só aquela face, você muda aquela vida e às vezes muda até o futuro daquela vida. Claro. Porque você define novas prioridades para aquela pessoa. Então as pessoas ganham mais autoestima, começam a se vestir melhor, começam a sair, começam a fazer novos relacionamentos. Então, e é isso que se deseja, quer dizer, a medicina está aqui para ajudar o indivíduo como um todo, né? Você não quer só consertar uma face, você quer consertar tudo aquilo que ficou atrapalhado em decorrência daquela face que veio com uma deformidade congênita ou que adquiriu uma deformidade ao longo do tempo. Então esse é o âmbito maior. E é invariavelmente, viu, Rosalvo, esses pacientes todos que fazem esse tipo de cirurgia, eu tenho muitos pacientes que já fizeram isso. Se alguém de algum desses estiver nos vendo até agora, eles vão poder balançar a cabeça e atestar isso. Todos eles, eu acho que de um modo geral, melhoraram em relação a outras atividades da vida também. Não é só uma questão de vaidade, né? Não é uma questão de vaidade, não. Eu acho que é uma questão de saúde. Não é uma questão de vaidade. É uma questão de saúde mesmo. É uma questão de saúde, de autoestima, de qualidade de vida de modo geral. Todos nós queremos ter uma vida com qualidade, então essas pessoas também têm absolutamente todo o direito. E os companheiros dessas mulheres que passam por essa situação tem que estar muito atentos também, porque de repente elas vão ficar mais bonitas, verdade, com autoestima lá em cima. Então eles que se
cuidem também. E as companheiras também. Claro. Porque a gente opera muitos homens também, né? E opera muitas mulheres também. E existem casos mesmo que os maridos ficam assim, achando que as mulheres ficaram mais bonitas, mais atraentes, né? E existem casos também que as mulheres acham que os maridos ficaram mais bonitos, mais atraentes. Acaba gerando um ciúme ali temporário, mas isso isso é muito positivo, né? Claro, é um lado um pouco mais, digamos, divertido da situação, né? É muito positivo. Jefferson, nós estamos caminhando para o final do programa. Acho que muita coisa ainda poderia ser dita. Eu acho que a gente poderia até marcar depois um novo momento aqui. Mas acho que fundamental é isso, a gente perceber que houve um tempo em que se falava que o Brasil é o país dos desdentados. Felizmente isso está mudando, né? E também porque a odontologia estava distante do cidadão, daquele cidadão comum que nem sempre tinha muitos recursos financeiros, distante no tempo e na questão financeira. Hoje parece que as pessoas estão tendo mais acesso à odontologia, estão tendo mais informação e pelo menos não se ouve mais falar que são num país desdentados, né? É mais difícil. Eu acho que os programas de saúde, né, do governo e através do SUS atingiram muito esses pacientes desdentados do passado. A própria educação, né, o acesso à escola, os programas de saúde e atenção às crianças que fizeram aplicação de flúor nessas crianças durante muito tempo, com atenção na escola, fazem com que os nossos jovens de hoje tenham mais dentes do que os nossos idosos, né? Então, é mais raro você ver um jovem sem dente, né? Eu diria mais, nas classes, assim, classe média de modo geral, é mais raro você ver um jovem com cárie, né? Então, assim, os meus filhos, por exemplo, passaram pela vida praticamente sem ter cárie. E eu sei que os filhos de muitos amigos meus, de muitos conhecidos meus, e passaram a vida sem ter cárie, e muitos outros ainda passarão a vida sem ter cárie, dados os programas de prevenção que existem hoje. Eu que lido muito na clínica privada, a gente vê isso com mais facilidade, mas eu tenho certeza também que os programas do governo, né, da Secretaria de Saúde dos estados, dos municípios, do governo federal, tem tido atenção a essas coisas, e isso é uma coisa extremamente positiva. A gente dizia no passado, a saúde começa pela boca, e é importante mesmo que isso aconteça. E nós temos que torcer mais, né, Rosalvo? Principalmente para que haja mais educação no país, né? Sim. Isso tem sido dito... É a base de tudo, né? Tem sido dito por tantos, né, políticos, tantas pessoas que são entendidas no assunto, mas isso é um fato contundente, é um fato que todo mundo, né, concorda plenamente. Se o nosso país fosse mais educado, muitos dos nossos problemas, inclusive esse, né, com certeza deixariam de existir. E a gente tem que lutar para isso, não só pela educação básica, mas também pela educação continuada nas profissões liberais, tanto na odontologia, como na medicina, como no direito, como na engenharia. A educação continuada que se faz na nível de pós-graduação é absolutamente necessária, porque o mundo muda a cada momento, tudo muda todo dia, toda hora. Né? A tecnologia avança, o conhecimento avança, as universidades estão aí para poder ajudar a avançar o conhecimento, e se o conhecimento avança, nós somos obrigados a ir atrás dele para o benefício dos nossos pacientes, senão nós não estaremos cumprindo aquilo que nós prometemos. Sem dúvida. Jefferson, agradeço muito a sua presença aqui. Eu sei que não foi fácil arranjar um tempo na sua agenda tão cheia, não só no consultório, mas também nos cursos que a ABO promove em Sete Lagoas. Aliás, eu acho que eu quero até depois conversar com você para a gente abordar esse assunto aqui. Esses cursos que a ABO promove em Sete Lagoas são de grande importância, não só para essa educação continuada a que você se refere, mas também a prestação de serviço a pessoas que não têm acesso à odontologia de ponta, né? Acho isso muito importante. Eu gostaria até de convidar para, numa outra oportunidade, nós falarmos especificamente sobre isso. Perfeitamente, estou às suas ordens. Eu fico muito honrado de você ter me convidado. Eu sei que o seu programa é um programa muito respeitado, e o enunciado dele também é muito respeitado, que nós estamos realmente aqui falando muito sério a respeito dessas coisas. E agradeço ao convite, né, e fico honrado de você ter me chamado. Espero ter atendido a sua expectativa. Muito obrigado mais uma vez. Não só a mim, mas tenho certeza de quem está nos vendo agora. Jefferson da Cruz Silva, cirurgião dentista.